Eu não me controlei. Tinha petróleo que eu já tinha há bom tempo, tinha feito cera não sei quantas vezes. Levei aquele petróleo e me molhei. Levei fosco, acendi fosco na minha blusa. E quando eu me queimei assim. A cabeça do velho é o símbolo da capital da província de Manica, Chimoio. Chimoio, que na língua ximanica significa coração pequeno. O valor da serra não se resume à sua beleza paisagística. Durante a época chuvosa, a água corre de tal forma que faz lembrar lágrimas escorrendo pela face do velho. Aí disse que os antepassados estão zangados e por isso choram. Por estes motivos, considera-se a Serra Bengo, mais conhecida como a Cabeça do Velho, um local sagrado onde se fazem cerimônias que evocam o mundo dos espíritos. De coração pequeno, ficamos nós a ouvir a história de Belinha Ferrão, de 34 anos, ativista da Lemusica. Belinha é conselheira de visita domiciliária. O que faz uma conselheira de visita domiciliária? Uma conselheira de visita domiciliária, quando chegar numa casa que não há entendimento entre o marido e a mulher, aconselhamos para não haver desentendimento, haver um entendimento entre eles, os dois, ambos. Então, não maltratar de um ao outro, de uma outra pessoa. A mulher ouvir o que fala o marido também ouvir o que fala a sua esposa. Não haver violência. Foste vítima de violência doméstica? Sim, eu posso contar. Começou a partir de o ano 1999, 89. Eu com meu marido, ele foi um professor do distrito de Guru, foi um chefe de planificação na educação. Eu era uma aluna. Eras menor? 14 anos. Então, ele me casou, fez todo o respeito aos meus pais, ele me levou para a casa dele. Eu fiquei com ele, tive a primeira grávida, nasci uma menina, ela até agora já é uma professora, dá aula na escola amanhã em Manica. Então, ele foi transferido de Manica, de Guru para Manica. Transferimos, fomos ficar em Manica. Então, lá em Manica, só fizemos um ano. Segundo ano, ele começou já a querer ter muitas amantes fora. Já não vinha dormir em casa. Me deixava eu com as crianças sozinha. Eu ficava uma semana, 2 semanas sem conhecer onde estava meu marido. Eu sozinha com os irmãos dele em casa. Então, daí, eu já estava grávida com a terceira sorte. Tinha que sentir dores do parto, eu ser apanhada no caminho com pessoas de fora, me acompanhar para ir no hospital e dar parto àquela criança. Porque o marido já não vivia na minha casa, já estava com outra amante. E quando voltava de lá, chegava em casa, começava a me bater. Antes de me bater, primeiro fazia levantar crianças no sono com porrada. Começava a bater crianças, então cada criança levantava a chorar. E eu, para querer perguntar assim, logo começava a me bater. Sofri, até na minha cara tenho uma cicatriz de cabeçada. Queria me estragar. De outra vez me bateu, até eu desmaiar. Fiquei de baixa no hospital 1 mês em Manica, devido à porrada daquele meu marido, o pai das crianças. Um professor. A nossa equipe de investigação, ao longo de todo o país, deparou muitas vezes com esta situação. Um professor que abusa das suas alunas, muitas menores, como a Belinha. E quantas notas foram beneficiadas por uma troca sexual? Talvez seja o momento de algo mudar e de podermos voltar a confiar
naqueles que nos educam. Mas vamos falar com a Chia Kamal Mulima, responsável pela organização Le Música, que se dedica aos problemas de género e da violência doméstica. Depois de anos a lidar com casos de violência doméstica, qual é o tipo de violência que continua a ser mais invisível e que as vítimas mais resistem a classificá-la como violência? A violência que nós achamos mais invisível é a violência física. Que muitas das vezes as mulheres são agredidas, são batidas e não conseguem classificar isso como se fosse uma violência. Porque a mulher, quanto mais leva porrada, ela pensa que o marido gosta de mim. Entretanto, elas não classificam isso como se fosse violência. Então, só classificam quando já a situação já é mais grave. Quando já lhe parte a perna, ou lhe corta o braço, ou utiliza um instrumento cortante. Aí já ela pode classificar como uma violência física. Mas ao levar uma chapada por uma pequenina coisa, ela diz que não, o meu marido me gosta. E nós isso já tentamos sensibilizar as mulheres que mesmo uma chapada é uma violência doméstica. Mesmo que o seu marido obriga a fazer uma coisa, quando você nega, ela ao levantar-lhe a mão, isso é uma violência. Porque cada um de nós tem que fazer a coisa que lhe agrada. Que causas mais concorrem para a violência doméstica aqui em Manica? O lobolo, a poligamia, o amantismo e questões econômicas. E por que o lobolo? Muitas das vezes é que o lobolo é efetuado ou quando a mãe desta vítima está grávida, o homem começa a pagar pouco a pouco até que esta criança nasça. Depois de nascer esta criança, ele segue todo aquele ritual. Pagar o lobolo, pagar, além do lobolo, porque aqui tem uma tradição que dizem anel. Depois dele pagar isso, a menina nessa altura tem uns 6, 7, 8 anos. Aos 11 anos, a miúda é obrigada a ir viver com este homem. Forçadamente, sem conhecimento da causa, a miúda é obrigada a aceitar a viver com este homem. Então, ao ir viver com este homem, tem que deixar de estudar, tem que deixar os seus pais. Então, vai viver com aquele senhor que é muito mais velho que ela. E quando chega à casa do marido, ela fica com medo, porque o que é apresentado não está em altura de poder enfrentar. Entretanto, nessa altura, a miúda prefere sair ou fugir, abandonar a casa do fulano. Então, nessa altura, o homem exige o pagamento que ele vinha já pagando, que é o lobolo, os gastos que já desde o tempo da gravidez da mãe. Então, naquela altura em que a miúda nasceu, os gastos que ele teve, e nessa altura os pais não têm esse poder para poder devolver o dinheiro. E aí começa já a violência, que é a violência que é praticada é a sexual. Obrigar a miúda que mantenha o sexo com o senhor, sem a miúda conhecer o que vai fazer. Que atividades tem desenvolvido a Le Música para a proteção das mulheres contra a violência doméstica ou para minimizar a sua situação? Nós, em princípio, criamos grupos de mulheres que trabalham em várias comunidades para poder melhor nós trabalharmos com as mulheres. Que esse grupo de mulheres, para nós, a Le Música serve de nossa boca, nossos olhos, os nossos ouvidos. De vez das mulheres primeiro virem diretamente ter conosco, então encontram-se com este grupo de mulheres. Porque este grupo de mulheres é mais para sensibilização e divulgar a lei da violência doméstica. Então, conversam com eles quando o caso não é um pouco difícil para eles poderem resolver. Eles fazem um acompanhamento do caso para aqui para o centro da Le Música, onde quando chegam aqui,
As mulheres primeiro são ouvidas, as suas questões. Depois de serem ouvidas, nós analisamos, não é que diretamente nós condenamos ou classificamos o caso como se fosse violência doméstica. Depende do caso, porque cada caso é um caso. Entretanto, quando uma mulher vem que sofre a violência doméstica, nós conversamos com ela, ouvimos a história dela, documentamos esta história e depois, se vermos que este caso é um caso que não dá para fazermos o acompanhamento à família ou ao marido, nós acolhemos esta mulher, onde que nós damos o apoio psicossocial, damos o apoio moral e tentamos conversar com a mulher e fizemos o aconselhamento. E quando achamos que esta mulher não é uma mulher que dá para voltar para a casa do seu marido, nós então levamos o caso e encaminhamos para as autoridades, onde que realmente pode-se resolver o caso jurídico. Depois de ter morto aquele senhor, depois de separar com ele, eu estava com um outro homem antes desse de Sul, no meio. Esse era conhecido em casa do meu pai. Só que quando eu estava com ele, ficou comigo 1 ano, segundo ano separamos de novo. E separamos o fator de nos fazer separar é o seguinte. Era através dessa violência sexual. Porque ele já não me dava tempo na cama. Na cama era só amanhecer a fazer sexo. Não podia dizer não chega. Ao amanhecer, quando íamos na machamba, porque eu não estava a trabalhar, quando íamos na machamba, ao descansar era só sexo. Depois, quando voltávamos em casa, entrar na casa de banho para tomar banho, era fazer sexo primeiro, tomar banho. Depois de comer ou ao comer, deixávamos comida e ia fazer sexo, depois de ultimar comer. Eu aquilo já não estava a aguentar. Tinha que pôr esse caso em casa dos meus pais no Gura. Eu disse, papá, já não estava a aguentar com esse homem. Então minha mãe, já que não sabia do assunto, estava a me obrigar. E é bom gero esse. Está a nos dar de tudo, não sei o que é. É bom resistir com ele. Foi um mandal de dombe. Então eu disse que não podia aguentar mais. Era muito vingoso. Eu não podia sair do meu quintal para outro quintal. O nosso quintal era envedado com arame farpado, com um cão na porta. Não podia sair para ir na moagem. Era ele mesmo sair, carregar milho, ir na moagem, voltar, me apanhar em casa. Para ir no mercado era ele ir comprar arroz, tudo. Ele sozinho, sentado em casa, não podia fazer nada. Só sexo, só. Neste caso, para além da violência física simples, segundo a nova lei de violência doméstica, estamos diante de um caso flagrante de cópula não consentida no contexto do lar, artigo 17, ficando o agressor sujeito a uma pena de 6 meses a 2 anos de prisão e multa correspondente. O que é cópula não consentida? Cópula não consentida é toda a cópula que é praticada com alguém sem o consentimento dessa pessoa, não é? Como a própria palavra diz, é uma cópula não consentida. Significa que a pessoa não concordou, não consentiu esta cópula. No âmbito olhando para o caso concreto da Belinha, que diz que o marido dela ou o companheiro dela mantinha relações sexuais com ela em qualquer canto, a qualquer momento e sem o consentimento dela, este é um exemplo claro de uma cópula não consentida. Por que numas situações é considerada violação sexual e no contexto do lar não? A cópula não consentida é aquela que ocorre no âmbito das relações familiares e domésticas, ok? Portanto, aí pressupõe-se que haja uma relação, essa pessoa é uma pessoa conhecida, é uma pessoa com quem ou com a qual nós temos uma determinada ligação. Mas a violação sexual pode ocorrer com qualquer um. Alguém que me encontra na rua e me viola sexualmente. Essa pessoa, logicamente, não tem nenhuma ligação comigo, é um estranho. Ok? Então, a cópula não consentida é esta que ocorre neste âmbito das relações familiares, temos ligações, temos relações amorosas e por aí.
Não existem circunstâncias agravantes só na cópula, mas em quaisquer circunstâncias de agressão. Há situações que levam as mulheres a respostas desesperadas, de uma enormidade que acabará por afetar psicologicamente todos os elementos da família. Há uma lei da física, uma coisa que acontece na atmosfera, a que os cientistas chamam o efeito borboleta. Resume-se assim: uma borboleta bate as asas no Japão e um ciclone atinge Cabo Delgado 3 dias depois. O efeito borboleta também acontece nas relações humanas. Uma pequena desatenção, uma ofensa impensada, um sinal de desafeto podem ser para o outro a leve brisa que cresce e repentinamente passa a ciclone ou a pequena chama que desencadeia um incêndio de proporções inesperadas, ao fim do qual, afinal, todos são vítimas. Foi o que se passou com a Sofia, que vamos conhecer de seguida. Começou a ter amantes. Isso baralhou-me pouco. Então, em 2003, eu perdi meu pai no dia 9 de março de 2003. Ficamos, quando meu pai perdeu a vida, vivemos até em dezembro, dia 19. Isso foi por causa de uma festa que ele foi. Veio e me despediu. Eu pedi para lá ir também. Ele disse que não, lá não podia ir mulher. Eu disse não. Acho que lá também as senhoras que trabalham nas alfândegas faz parte da mulher. Por que eu não posso ir? Ele disse que não podia. Ele saiu, isso foi numa sexta. Então, a minha filha devia sair num sábado para Beira, em casa da minha cunhada. Então eu disse a ele: você tem que voltar porque a miúda tem que sair amanhã. Ele disse que não, eu só vou deixar as pessoas como me alugaram o carro. Vou lá deixar as pessoas e volto. Tá bom. Foi. Não voltou naquele sábado, naquele sexta. Voltou no sábado. Só que quando ele chega em casa no sábado, me apanhou um pouco assim. Estava incomodada. Então ele, quando chega, disse: eu quando saí, eu não te despedi. Eu disse: não, você despediu. Só que esse já é outro assunto. Até estou a pensar em ir para o hospital na segunda-feira. Ele disse que não. Por que você logo me recebeu com essa cara estranha? Eu disse que não estava muito estranha. É quando ele começou a me bater. Quando me bate, eu saí fora. Ele me perseguiu lá fora. Quando me perseguiu, eu fugi, fui em casa de uma minha amiga. No dia seguinte, muito cedo, acordei. Eu disse a ela: agora vou me preparar, vou sair, vou para casa. Ela disse: tá bom. Fui, tomei banho. Acabei de tomar banho, ele lá estava. Preparei minha roupa, saí. É quando ele me pergunta: onde você dormiu? Eu disse: dormi em casa da Isabelle. Ele disse que não, você não dormiu lá. Eu lá cheguei, você não estava. Ela disse que você não estava. Então eu quero que você me diga onde você dormiu. Até me acusou de que eu fui dormir na Casa Guida. A Casa Guida é um hotel que se apanha na estrada principal. Então ele me acusa que eu fui lá dormir com alguém. É quando começa a me bater. Eu não me controlei. Fiquei muito chateada com aquilo aí. Eu, quando levei petróleo, me botei. Eu, quando estava a arder, ele sai, o miúdo começa a chorar, a gritar: papá, papá. Ele sai. Quando sai, eu recordo muito bem que eu só gritei para ele: leva água. Ele levou a água, me tirou fora, lançou-me água. E quando ele me pergunta: por que você fez isso? Eu disse a ele: você podia me deixar eu ir para a casa da minha mãe. Você está me acusando de coisas que eu não fiz. E quando ele chama o primo, veio, conduziu o carro, ele mesmo não aguentou. Mas aquela amiga que ele disse que cheguei em casa da tua amiga, não te apanhei, chamou aquela amiga, me mudou de roupa, levaram para o hospital, aqui em Manica. E quando a gente chega no hospital, disseram que ela devia ser transferida para Chimoio. Fui para Chimoio naquele domingo mesmo. Dormi no Chimoio no domingo e segunda-feira me transferiram para Chimoio, para Beira, aliás, no Hospital Central da Beira. Lá fiquei 7 meses. Eis um sofrimento que deixou de ser invisível. No caso de Sofia, a loucura que a tomou por causa do seu sofrimento psicológico marcou-lhe o corpo. Pode medir-se em cicatrizes de queimadura. Queimaduras que infligiu a si mesma à frente do seu filho.
A lei fala-nos em circunstâncias agravantes. Pode explicar-nos o que é, quais são e como se verificam? Se esta violência for praticada contra uma mulher grávida, considera-se uma circunstância agravante, porque, para além de ter sido violentada, agrava a pena o fato de ser uma mulher grávida. A pena do agressor é maior? A pena é agravada, não é? Nos seus mínimos e máximos a 1/3. Como é que se caracteriza a violência psicológica e como provar? A questão da prova da violência psicológica é uma questão que se discute muito e mesmo a nível dos cultores de direito discute-se muito como provar a violência psicológica. Mas a violência psicológica é aquela violência que está presente em todo tipo de violências. Antes de tu sofreres, por exemplo, uma violência física, já passaste por uma violência psicológica. É difícil de provar, mas nós acreditamos que temos especialistas neste país que podem provar, podem associar, podem tentar entender o comportamento ou as manifestações de uma determinada pessoa, não é? Podem conseguir. Estamos a falar de psicólogos, estamos a falar de médicos, estamos a falar até dos próprios juízes, por que não? Muitas mulheres se queixam da falta de transparência dos maridos em relação aos seus rendimentos. Em sua opinião, para uma relação saudável no casal, os rendimentos devem ser geridos conjuntamente ou só as despesas comuns? Os maridos ou os companheiros querem controlar os rendimentos das mulheres, não é? Querem controlar aquilo que ela ganha, até querem controlar as contas. Mas eles nunca dizem o quanto ganham e isso logo demonstra que essa relação não é uma relação saudável. Porque numa relação saudável há transparência. Por que ele vai obrigar a ela a declarar os rendimentos dela se ele próprio não declara os rendimentos dele? Então, logo a partir desta relação não é uma relação saudável. Numa relação saudável, os dois vão partilhar o quanto ele ganha e como é que o que ele ganha vai ser gerido. Eis-nos na cidade de Manica, onde, como vamos ver, há mulheres determinadas que dão a volta por cima à situação. Vamos ouvir a Sônia Elias, de 32 anos e com 4 filhos, que achou uma forma de o marido a respeitar mais. Para com ele tudo era segredo. Quanto a dinheiro, eu até consultava alguns colegas dele. Antes dele estar na educação, esteve nas telecomunicações de Moçambique. Dali mesmo não tinha como, não é? Tudo era de pedir, às vezes entrávamos em briga por coisinhas de nada, fazia e desfazia mesmo em casa. E tentava eu falar aos nossos padrinhos que a minha maneira de viver com ele não está a ser muito bem, parece que houve uma obrigação de nós os dois, não sei o quê. Sofri até de muitas vezes porradas, mas os padrinhos às vezes diziam, quando fala assim, você não tens que abrir a voz para ele, você só tenta ultrapassar das fases mais difíceis. Praticamente ele saía de casa nas sextas-feiras, voltava nas segundas-feiras. Quando voltava, eu procurava saber como meu dono, não é? Onde é que você estava? Ali diria, o que você teve falta aqui em casa? Eu, quando saí, levei alguma coisa aqui. Não deixei comida para ti, o que eu sou para ti? Pegava nas varas, dava-me porrada. Eu sempre ia aos padrinhos, chegava lá, de novo contava que me bateu por ter perguntado onde é que você estava. Mas eles diziam que então, a próxima vez que ele for a fazer o mesmo erro, tu não tens que lhe perguntar, deixa estar. Pronto, bastava chegar sexta-feira, fazia mesmo erro. Eu, como disseram que não devia perguntar, ele chegava em casa, pedia água de banho, servia água, tudo. Dali, ele sozinho sentia-se mal, entrava de novo no quarto. Por que a senhora não me pergunta onde é que eu estava? Eu, por calar de novo, sofria porrada. Por perguntar na mesma, sofria porrada. Daí quando eu fui ver, calando, falando, sempre estou a sofrer. Por que eu também não posso agir como pessoa? É quando eu comecei já a agir também, mas a partir daquele dia, tudo ficou calmo. Comecei a pedir para estudar, estou a pedir estudar. Tu não estudaste em casa dos teus pais, pensava que eu havia de ser o quê para ti, não sei o quê. Falava palavras ofensivas, mas sozinho foi refletir e me permitiu a estudar. Fiz meu nível até agora. Então, quando houve essa chance de emprego, falamos, minha irmã tem que vir falar com ele, que tal se tua mulher trabalhasse?
Quando ele dizia, não há problema, ela pode trabalhar e não sei o quê, mas eu preciso do comportamento. Só que a ideia dele era de eu trabalhar e salário, ele ir levantar meu salário e fazer a gerência. Só que não foi bem aquilo. Quando eu disse, eu vou te dizer quanto é que eu recebo e quanto, mesmo se for aos seminários, quanto é que me pagam e quais são os meus dias de pagamento. Nada, não tem que ser assim, não tem que ser eu é que devo gerir. E essa parte lutei muito para conseguir ultrapassar, mas agora, felizmente, ele já sabe. Eu preferi lhe dizer quanto é que eu recebo para evitar ouvir com terceiras pessoas. Quando for seminários também, quando forem saídas também que eu faço, quanto é que eles me pagam, ele sempre tem esta informação. Mas na parte da gerência do meu dinheiro, eu é que estou a gerir. A Sônia, que era depreciada, humilhada, ofendida no seu casamento, ganhou o respeito do marido ao ter deixado de ser dependente e ter começado a trabalhar. Assim, segundo a nova Lei de Violência Doméstica, deixou de ser vítima de violência psicológica, artigo 15, segundo o qual o agressor fica sujeito a uma pena de 6 meses a 1 ano de prisão e multa correspondente. Esta construção atrás de nós, no cruzamento entre Chimoio e Tete, é um dos núcleos da Lei Música, um lugar onde as mulheres se encontram e debatem os seus problemas e onde elas decidem que têm de empurrar a sua vida e não ser a vida a empurrá-las para onde não queriam. Pense no exemplo de Sônia. Não deixe mais que a vida chove. Seja você a chovar a sua vida. Lute pelo respeito.